A Bíblia, como fonte de sabedoria espiritual, oferece direcionamentos profundos sobre como uma pessoa pode se proteger contra os ataques espirituais que permeiam a existência humana. Estas orientações, fundamentadas em passagens específicas, delineiam uma estratégia eficaz para fortalecer a conexão espiritual e resistir às artimanhas do maligno. Em Efésios 6:11 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Neste versículo, Paulo utiliza a metáfora da armadura para ilustrar a necessidade dos cristãos se equiparem espiritualmente. Ele destaca a importância de estar preparado para resistir às artimanhas do diabo, indicando que a vida cristã é uma batalha espiritual que requer uma proteção divina. O uso da expressão armadura de Deus sugere que essa defesa não é meramente humana, mas é proporcionada e fortalecida pelo próprio Deus. A mensagem central é a de que, ao vestir essa armadura espiritual, os crentes podem resistir de maneira eficaz aos ataques espirituais e permanecer firmes na fé. Essa armadura inclui a couraça da justiça, o capacete da salvação, ou seja, a sua mente, e a espada do Espírito, indicando a necessidade de viver uma vida justa, garantir a segurança eterna por meio da fé em Cristo e usar a palavra de Deus como uma arma poderosa. Em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Neste versículo, Tiago oferece uma instrução prática sobre como lidar com as tentações e os ataques espirituais. A primeira parte, sujeitai-vos a Deus, destaca a importância da submissão a Deus em todas as áreas da vida. A obediência a Deus é apresentada como a base para a resistência ao diabo. A segunda parte, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, enfatiza a ação de resistir ativamente ao maligno. Ao permanecerem firmes em sua fé e se oporem às tentações, os cristãos podem experimentar a vitória sobre as artimanhas do diabo. A promessa implícita é que, ao resistir ao diabo com a ajuda divina, ele será derrotado e afastado da vida dos que creem. Este versículo destaca a importância da cooperação humana com a graça divina na luta espiritual. Ele nos aconselha a resistir ao diabo, permanecendo firmes em Deus. A submissão a Deus e a resistência ao maligno são elementos essenciais desta defesa espiritual. Em 1 Pedro 5:8-9, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos que estão em todo o mundo são obstinados nas suas lutas. Nesses versículos, Pedro oferece uma advertência sobre a necessidade de vigilância espiritual. Ele utiliza a imagem de um leão rugindo para descrever o diabo, retratando-o como um adversário astuto que busca devorar os incautos. A exortação para ser sóbrio e vigiar ressalta a importância da sobriedade espiritual e da prontidão para resistir aos ataques do inimigo. Pedro também encoraja os crentes a resistirem firmemente na fé, cientes de que enfrentam desafios semelhantes aos de seus irmãos ao redor do mundo. A unidade na resistência e a firmeza na fé são destacadas como elementos cruciais para enfrentar as adversidades espirituais. Este trecho sublinha a realidade da luta espiritual e a importância de permanecerem firmes na fé, confiando na ajuda divina. A oração é destacada como uma defesa vital contra ataques espirituais. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Neste versículo, Jesus fala aos seus discípulos durante um momento crucial antes de sua prisão.
Ele os exorta a permanecerem vigilantes e a orarem para não caírem em tentação. A frase, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, destaca a dualidade entre o desejo sincero de fazer a vontade de Deus, representado pelo espírito, e a fragilidade humana, representada pela carne. Essa instrução de Jesus sublinha a importância da oração e vigilância constante na vida espiritual. Ele reconhece a vulnerabilidade humana diante das tentações e incentiva a busca constante pela comunhão com Deus para resistir aos desafios espirituais. Este versículo ressoa como um apelo à dependência de Deus e à consciência constante da necessidade de sua orientação e fortalecimento. Essa passagem bíblica nos lembra do conselho de Jesus aos discípulos para vigiar e orar. A comunicação constante com Deus fortalece a conexão espiritual e serve como uma proteção eficaz. Em Filipenses 4, 6, 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nesses versículos, Paulo oferece uma orientação sobre como lidar com a ansiedade e preocupações. Ele instrui os filipenses a não se inquietarem por coisa alguma, mas a apresentarem suas petições a Deus por meio da oração, súplicas e ação de graças. A promessa subsequente destaca que a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, guardará os corações e as mentes dos crentes em Cristo Jesus. Esse trecho ressalta a importância da confiança em Deus, da gratidão mesmo em meio às dificuldades e da busca pela paz divina que transcende as circunstâncias. Essa passagem é frequentemente citada como um conselho valioso para enfrentar as preocupações cotidianas por meio da comunhão constante com Deus. Somos encorajados a apresentar nossas preocupações a Deus por meio da oração, experimentando a paz que excede todo entendimento. Esta atitude reforça a confiança na divina providência. Manter uma mente focada em coisas positivas e edificantes é crucial. Em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Neste versículo, Paulo oferece uma orientação clara sobre o tipo de pensamentos que os crentes devem cultivar. Ele lista características que merecem reflexão: verdade, nobreza, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, virtude e louvor. Essa instrução destaca a importância de manter a mente focada em pensamentos positivos e edificantes. Paulo incentiva os cristãos a cultivarem uma mentalidade que reflete os valores do reino de Deus, promovendo a virtude e a excelência. Este versículo ressalta a influência que os pensamentos têm sobre a vida e destaca a necessidade de uma mente renovada que se alinhe aos princípios cristãos. Paulo exorta a pensar em coisas verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, dignas de louvor e virtuosas. Uma mente sã é menos vulnerável aos ataques espirituais. Em síntese, a Bíblia nos proporciona uma abordagem abrangente para nos protegermos contra os ataques espirituais. Ao revestir a armadura de Deus, resistir ao diabo, permanecer vigilantes, orar incessantemente e cultivar pensamentos positivos, podemos construir uma defesa sólida e eficaz contra as artimanhas do inimigo. Que essas orientações inspirem a todos a aprofundar sua fé e prática espiritual. Ao seguir esses princípios, cada um pode fortalecer sua relação com Deus e resistir aos desafios espirituais. Que a paz e a proteção divina
sejam uma constante na jornada espiritual de cada leitor. Amém. E você, sofre de ataques espirituais? O que você faz para se defender desses ataques? Deixe seu testemunho nos comentários. E fique com Deus, sempre.